E aí, moçada? Já viram esse selinho aqui, ó? Aqui embaixo, ó. Olha que bonitinho, ó. Parental Advisory, Explicit Lyrics. Eu acho até que você já viu, mas talvez você não saiba o que é. Roda a vinheta. O rock and roll foi censurado. Saudações pesadas, moçada. Hoje o seu peso do dia vem aqui para falar sobre censura. Mas antes de começarmos a falar sobre isso, peço a vocês que se inscrevam no canal, que dêem o seu like para nós continuarmos crescendo cada vez mais. Eu estou muito feliz hoje porque nesse 10 de outubro o canal chegou a 100 inscritos. Então vocês podem pensar, oh, que número, não? Mas é muito bom para um canal de 2 meses apenas, né, que fala de rock and roll, que não é um assunto assim tão chegado na mídia. 102. Ela tá me lembrando aqui, ó, 102 na verdade, né? 102 não é 100, é mais que 100. Então aí, agradeço muito a vocês que já se inscreveram, muito legal mesmo, e vamos continuar, vamos tocar em frente, né? Vamos tocar em frente porque, é claro, nós estamos de acordo com as censuras do YouTube, porque o rock and roll também sofreu censuras nos Estados Unidos na década de 80. Lá pela metade dos anos 80, surgiu nos Estados Unidos um negócio chamado PMRC, que nós já colocamos lá num vídeo curto. Se você não viu, dê uma olhadinha lá, que eu pergunto inclusive o que é PMRC, que não é, tá? Já vou adiantando para vocês, não é Prefeitura Municipal de Rio Claro. Aquilo lá significa Parental Music Resource Center, ou seja, Centro de Recursos Musicais aos Pais. O que era isso aí? Isso aí foi um comitê formado no governo dos Estados Unidos por 4 senhoras que eram chamadas as esposas de Washington, porque elas eram esposas de senadores dos Estados Unidos que formaram isso aí. A mais famosa delas era a Tipper Gore, porque na época o senador Gore acabou sendo vice-presidente, Al Gore, né, acabou sendo vice-presidente dos Estados Unidos posteriormente. E ele ficou um cara bastante famoso, porque ele tinha alguns ativismos aí de negócio climático, aquelas coisas lá. Então a Tipper Gore acabou virando uma celebridade, até por causa desse PMRC aí. Mas como é que foi isso? Isso aí surgiu, moçada, quando uma dessas senhoras aí tinha uma filha de 12 anos, ali por 84, 85, e a menina estava ouvindo uma música do Prince, sabe? Aquele cantor pop, New Wave lá, o Prince, uma música do disco Purple Rain, que fala sobre masturbação. Então, a senhora achou aquilo um absurdo, achou que aquilo era nocivo para a sociedade estadunidense. Então, elas criaram esse comitê aí de censura às letras de músicas. E é claro, era qualquer música, mas é claro que o rock and roll, né, o heavy metal, o hard rock, foi um dos mais, né, agraciados aí pelo PMRC, porque vocês sabem, né, aquela trilogia Sex, Drugs and Rock and Roll. Então a turma começou, e ainda tinha o ocultismo, né, as letras satânicas de muitas bandas. Então a turma começou a bater em cima de tudo isso aí. Então, elas começaram a eleger algumas músicas, né, como sendo representantes dessas aí perniciosas para a sociedade dos Estados Unidos. E fizeram uma lista. Então é engraçado que uma das primeiras músicas que eles colocaram aí como uma das pontas de lança desse negócio aí da censura foi a música Hot for Teachers, do Van Halen, do álbum 1984. Mas, curiosamente, essa aí não entrou na primeira lista que eles fizeram, né? Que elas fizeram, na verdade. Eu falo eles porque, no fim, depois teve homens também, né? Com o passar do tempo, o comitê foi crescendo, chegou a 22 membros. Mas, então, elas fizeram uma lista, primeiramente, de 15 músicas que elas elegeram como as 15 imundas. Então, eram as 15 imundas, que eram as músicas que elas achavam as mais complicadas aí, em termos desse negócio. Eu vou ler aqui para vocês a lista que elas fizeram das 15 imundas, porque eu vou ler porque aqui tem a música, a banda e o porquê. Então eu vou lembrar tudo isso também, haja ideia, né? Mas veja só, ó, vai vendo aí.
No primeiro momento, as 15 mundas, né? The Filthy 15, do inglês, vejam. O Judas Priest, com Eat Me Alive, considerado uma letra sexual. Motley Crue, com Bastard, onde tinha violência e linguagem inadequada. Prince, o Darling Nick, que era uma letra sexual falando de masturbação. Essa aí que era a música que a menina estava ouvindo lá. Sheena Easton, Sugar Walls, sexual. Vocês podem ver que não era só banda de rock and roll, então, né? Wasp, Animal, Fuck Like a Beast, sexual e linguagem inadequada. Essa aqui também com esse título não tinha nem como escapar, né? Merciful Fate, Into the Coven, ocultismo. Também, ocultismo entendido como satanismo, né? Vanity, Strap on Robbie Baby, sexual. Def Leppard, High and Dry, Saturday Night, consumo e uso de drogas e álcool. Twisted Sister, We're Not Gonna Take, violência. Madonna, Dress You Up, sex. Cyndi Lauper, Shebop, sex e masturbação. AC/DC, Let Me Put My Love Into You, sex. Black Sabbath, Thrashed, consumo e uso de drogas e álcool. Mary Jane Girls, In My House, sex. E o Venom, Possessed, com ocultismo. Então aí, moçada, essas músicas foram, então, eleitas aí, né, como as 15 imundas. As bandas também foram perseguidas e elas conseguiram aprovar nos Estados Unidos uma lei que sairia na capa do disco um selo, mas não era um selo colado, não impresso já na capa mesmo, um selo que seria uma advertência para os pais, vinha escrito assim, Parental Advisory. Como eu falei para vocês, né, não era um selo, assim, grudado, ele era impresso, ó, lembra do disco The Creator, ó, ele tá impresso aqui, ó, não é o selo, faz parte aqui da mesma forma do resto da gravura aqui, ó, tá? Então, não dava pra tirar. E você vê, esse disco aqui não é importado não, viu? Isso aqui é o lançamento nacional. Então, você vê que o negócio cruzou as fronteiras dos Estados Unidos, né? Isso aqui foi censurado lá, mas saiu, todo lugar que saiu esse disco, saiu com esse negócio aqui, certo? Isso aqui é porque as letras dos Creator, você sabe, né? Além de ocultismo, tem violência, principalmente questão de violência, né? Aqui que eles acham perniciosa e tudo mais, assim. Então, esse aqui é um exemplo, né? E muitos outros saíram assim. Aqui não é nem lista de música, o disco tá censurado. Então, era um negócio para censurar, para ir contra as letras do rock and roll, né? Letras, né? Mas é um negócio assim, esse selo aí acabou tendo o apelido de Tipper Seeker, que era o selo da Tipper, né? Como eu falei para vocês, a Tipper Gore levou mais a fama desse negócio aí, né? E esse negócio foi crescendo e atingiu, assim, uma situação até bizarra, sabe? Porque teve um álbum, porque depois de algumas músicas eles começaram a censurar o álbum inteiro, né? Saía com aquele selo ali na capa e tudo bem, né? E eles começaram a censurar álbuns e teve um álbum do Frank Zappa, o Jazz From Hell, que teve uma música que foi censurado, né? Por causa disso aí. O interessante é que esse disco do Frank Zappa era um disco instrumental, não tinha letras. Então eles censuraram até letra que não existia, porque tinha uma música lá que tinha o nome de G-Spot Tornado. E elas viram ou acharam, né, que aquele texto lá remetia ao ponto G. Então considerado também pornográfica, perniciosa e tudo mais, mas nem letra tinha. E acabaram com o disco instrumental, acabou saindo lá com a advertência aos pais, né? Letras explícitas. Que letra, meu? Nem tinha letra, né? E esse negócio aí, no primeiro momento, assim, a turma até nem ligou muito, porque ficou aquela impressão, né? Que vocês devem até já ter pensado nisso. Mas se sai um selo desse no disco, dá até mais vontade de comprar. Então alguns acharam que isso aí podia até impulsionar algumas vendas, mas não foi o que aconteceu, sabe? Porque algumas grandes redes de distribuição nos Estados Unidos, principalmente a rede Walmart, que é muito grande nos Estados Unidos, acabou proibindo a venda, né? Não adquirindo mais para vender os discos que tinham esse selo aí por algum tempo. Então aí muitas bandas perderam um grande ponto de venda para os seus discos. Também o estado de Illinois acabou proibindo a venda de discos que tinha esse selo para menores de 18 anos, como se fosse bebida alcoólica, né? Então acabou atrapalhando as vendas de algumas bandas, sim.
Na verdade, o PMRC, então, depois de fazer muito barulho, acabou perdendo força nos anos 90 e acabou desaparecendo, não existe mais. Mas durou bem ali uns 10, 12 anos. Tanto é que em 93, no Lollapalooza, o festival Lollapalooza, a banda Rage Against the Machine, que é um quarteto, então deu certo em as 4 letras, né? Eles pintaram no peito de cada um, né? O P, M, R, C, o P em um, M no outro, R no outro e o C no outro, né? E entraram no palco completamente nus, com uma fita na boca, né? Boca tapada. Eles entraram nus, com a letra tatuada ou pintada no peito, ficaram ali um do lado do outro durante uns 15 minutos mais ou menos e saíram, foram embora, não tocaram, em protesto ao que o PMRC vinha atrapalhando aí a vida deles. Então isso aí teve muito bate-boca, teve debates na Casa Branca lá, em que participaram as esposas de Washington, também teve um célebre, né, que participaram, o Dee Snider, do Twisted Sister, o Frank Zappa, e o John Denver. John Denver, um cantor ali de country, de folk, que dificilmente teria alguma música, alguma letra, né, agraciada aí pelo PMRC, mas ele ficou muito contrariado pela censura, que ele era contra a censura em qualquer tipo de arte. Então foi uma censura aí que foi baixada nos Estados Unidos, que deu muito o que falar. Alguns até se deram mais ou menos, né, porque realmente muita gente comprou os discos por causa se interessou mais, ali teve até mais interesse por causa do selo, mas chegou a atrapalhar também, tá? Mas isso aí já acabou, mas foi uma coisa que teve bastante repercussão por ali. Beleza, pessoal? Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!